Olá, tudo bem? Hoje eu vim trazer para você um pouco sobre o conceito de alquimia e o conceito de magia ao longo do tempo. Então tem um livro bem interessante que chama Real Magic, que o autor ele descreve de uma forma bem científica o que seria considerado uma interpretação de vários efeitos paranormais que foram estudados aí ao longo dos anos. Então, há muito tempo, né, que existem estudos científicos sobre essa questão. E aí ele acaba analisando também o conceito de mágica desde a antiguidade. E é isso que eu vou trazer um pouco aqui para vocês. Então, aí desde os tempos pré-históricos, há muito tempo, né, já existiam os curandeiros e xamãs e rituais que ampliavam o nosso estado de criatividade para que a gente conseguisse acessar outros tipos de informação. E já existiam rituais de meditação e tudo mais. Então eram os alquimistas, os curandeiros, os xamãs. Então isso já existe há muito tempo, né? E o povo em si era muito focado na sobrevivência mesmo. E quando isso se desenvolve, as próprias religiões complementam com as regras do que o que seria socialmente aceitável, né? Em termos de comportamento, em termos de autoridade. Então, nos tempos antigos, quando as tribos começam a se estabelecer em cidades, então começam a criar-se as grandes cidades, e aí a gente está falando de 800 até 200 antes de Cristo, a gente vê o surgimento de ideias mais abstratas, que vão além daquela questão da sobrevivência, vida ou morte, né? Então, é muito interessante porque durante essa época tiveram vários exemplos que aconteceram em paralelo. Então, por exemplo, tiveram os taoístas na China, tivemos o budismo, o hinduísmo na Índia, os profetas hebreus aí na Palestina. A gente também teve a primeira religião monoteísta com o Zoroastro. Então, ao mesmo tempo, na Grécia já começavam a surgir os filósofos gregos, como Pitágoras, Sócrates, Platão. Aristóteles também começa a questionar tudo que seria as origens, né, do universo. Então, eles começaram a ponderar sobre a origem de tudo, através da lógica, né? Então, através da matemática, os gregos também trazem a questão do racional, de toda essa racionalidade. Então, é tudo isso considerado uma mudança de perspectiva que é considerada uma nova ordem, né? Em que os humanos começam a pensar em si sobre uma perspectiva mais ampla, né? Que vai além da questão da sobrevivência. Então, a gente começa, então, a ampliar os nossos conceitos universais. E isso acaba sendo uma grande mudança de paradigma, uma grande mudança de perspectiva. E aí, eu não sei se você sabe, mas já existiam as escolas de mistério, que eram muito comuns nessa época. E nessas escolas de mistério, eles exalavam os poderes da percepção para conseguir receber mensagens e acessar conhecimento de uma outra realidade. Então, essa prática era uma experimentação que vinha através de um ritual que trazia novas capacidades, né? Então fazia com que essas novas capacidades florescessem e viessem com uma sabedoria mais ampla. Então, uma das escolas mais conhecidas foi a Greek Eleusinian Mysteries, que foi ativa de 1500 até 392 a.C. E ela impressionava a maioria dos filósofos, né? Então era uma escola muito importante, muito associada com a filosofia, porque ela era conhecida porque ela proporcionava uma experiência que é além do corpo físico. Então também através de um ritual, que nesse caso específico incluía tomar o que eles chamavam de uma poção, que era como se fosse um elixir feito com água, feito com menta e cevada, que ela pode ter tido um efeito similar à poção Soma do Vedas da Índia, né? Que ela também tinha propriedades que hoje poderiam até ser consideradas psicodélicas, né? Então, algum tipo de alteração da consciência. Então, essa escola foi forçada a fechar quando o Império Romano oficialmente
declarou como pagã, como herege. Então elas eram tão populares que elas chegavam a interferir na autoridade da igreja e de todo o Império Romano de forma geral. Então elas foram classificadas e fechadas. Porém, um dos seus alunos mais famosos foi Platão, que todo mundo conhece, né? Platão foi aluno de Sócrates e foi professor de Aristóteles. Então, o Platão, ele falava sobre o famoso mundo das ideias. Então, para você entender um pouco melhor e aí, até para ilustrar o conceito para pessoas aí de uma forma mais ampla, para ele conseguir explicar isso, ele explicou através da história dos prisioneiros da caverna, né? Então, como que é essa história? Os prisioneiros passavam a vida toda presos dentro de uma caverna. Então, eles só viam as sombras. Então, eles achavam que a sombra era a realidade. Então, eles assumiam que aquela sombra que eles viam era a realidade que eles estavam experimentando. E aí, teve um dia que um prisioneiro foi levado para fora. E aí, primeiro ele foi, assim, muita luz, né? Então foi muito difícil. Mas quando ele se acostumou com a luz, ele conseguiu ver uma outra realidade, que era a realidade que era mais ampla, né? Então ele viu novas cores, ele viu vibração de outras cores. E aí todas as ideias que ele tinha de mundo foram simplesmente reconstruídas. E ele teve uma nova perspectiva. E aí, quando ele voltou para a caverna e tentou contar isso para os colegas dele, todo mundo achou, né, que ele tivesse ficado louco, porque assim, eles não conseguiam acreditar. Então, Platão ele falava que a aparência que a gente enxerga e todas essas expressões físicas não refletem necessariamente o mundo real. E aí o conhecimento desse mundo real, ele não vem através da racionalidade, do intelectual. Então ele vai muito além, né? Ele chama essa experiência de gnose, escreve gnosis. E é muito interessante porque isso ainda faz parte do nosso dia a dia. Então, muito depois, o psicólogo e filósofo William James, ele falou sobre uma palavra muito parecida, que ele chamou isso de noetic, em um livro de 1902. O que é isso, né? São iluminações. Então, é um estado de iluminação, um insight, uma revelação, uma intuição profunda. Então, uma intuição que não vem da cabeça, ela vem de uma sensação que não é racional, ela transcende o nosso pensamento racional. Então, depois de Platão, tiveram os neoplatônicos, né, que eles chamaram como se fosse uma consciência que mostra onde está todo mundo relacionado. Então, existe a existência de uma consciência universal que vai muito além da matéria física. Então, ele traz, depois com o neoplatonismo, existe essa consciência aí do universal e como que a gente está relacionado e conectado com as outras pessoas. E então, eram muitos pensadores, muito conhecimento. Como que isso se organizava, né? Então, por volta de 330 a.C., começou a criação da grande biblioteca de Alexandre o Grande, em Alexandria. Então, essa biblioteca era onde guardava todo o conhecimento universal, global daquela época. Então, as pessoas viajavam o mundo todo, os estudiosos, todo mundo ia até a biblioteca de Alexandria para buscar todos esses documentos. Então, era como se fosse aí a fonte de todo o conhecimento. Mas essa biblioteca foi parcialmente queimada. Então, em 48 a.C., quando Júlio César acabou ordenando queima de navios em uma campanha militar e acabou queimando a biblioteca por acidente. Então, todo o conhecimento muito amplo que tinha lá acabou se dissolvendo ao longo dos anos. Então foram 500 anos onde a biblioteca acabou desaparecendo. Então foi muito triste. E aí quando foram investigar o que seriam algumas cópias que tinham sido feitas desses conhecimentos, para descobrir o que tinha, né? O que era todo esse conhecimento da Biblioteca de Alexandria, muitos e muitos mesmos dos estudos eram sobre magia. Então, um exemplo foi Plínio, né, também que era um filósofo, que ele escreveu mais de 60 receitas de alimentos mágicos que as pessoas usavam. E hoje esses tratamentos, eles têm um quê de bizarrice, né? Por exemplo, com cobra e animais aí de forma geral,
Mas eles também têm outros exemplos de medicamentos que hoje podem ser comprovados através de testes reais. Por exemplo, para tratar uma dor de garganta. Então, existiam formas que eles já tratavam, eles chamavam isso de mágica e hoje é comprovadamente ciência. Então, por um milênio, né, a gente tem que pensar que por 1000 anos usamos somente ingredientes naturais, né? E eram os naturais que eram conhecidos como magia. Então, os egípcios, eles também já usavam as ervas aí para fazer os incensos, eles usavam resinas como olíbano, a mirra, né, para se comunicar com o plano espiritual. Então, eles usavam até como mumificação, né, os perfumes e os incensos. Então, a própria palavra perfume vem de parfumum, que é pela fumaça, porque eles eram os incensos e as ervas que eram queimados nos rituais. Então, na época não existia destilação e não existia a forma com que hoje a gente acessa. Era muito através da queima para acessar esse conhecimento mais amplo. Numa época bem próxima, a gente tinha Cleópatra, né, que é um grande exemplo aí da alquimia e da perfumaria, a rainha do Egito. Ela era muito inteligente, né, então ela usava vários ingredientes naturais, ela usava isso como tratamento da liderança, ela usava isso como tratamento de beleza, ela tomava banhos aí com pétalas de rosa, com leite, ela tinha milhares de rituais de beleza e ela literalmente era uma mulher muito poderosa, né? Então, porque o Júlio César, que era o imperador romano, que ele era o governante de Roma, na verdade, mas ele acabou, foi um pouco antes, né, de virar um império, mas ele acabou se apaixonando por ela e também o braço direito dele, que era o Marco Antônio, também se apaixonou por Cleópatra. Então, realmente uma mulher um poder muito além da beleza e ela confiava muito nos ingredientes da alquimia, da natureza e aí de forma geral. Então, a Cleópatra teve uma influência em Roma também, né, que em Roma eles também usavam as ervas e na verdade eram macerados de ervas aí para massagens, para saunas. Então eles amassavam, né, as ervas em óleo para usar isso como tratamento também. E acabou sendo muito comum, né, todo esse uso de ervas para cuidar do corpo e da mente. Porém, desde a queda do Império Romano até o começo da Renascença foram praticamente 1000 anos que hoje que é do século V até o século XIV, que é conhecida como a Era Negra, e que foi que depois que Roma caiu e foi tomada pelos bárbaros, muito conhecimento foi apagado nesse período. E foi exatamente nesse período que qualquer tolerância à mágica foi dissipada, né? Então a gente tem o período muito negro, que é o período da Inquisição, que foi oficialmente autorizada em 1252, que todo mundo sabe, né? Torturava e queimava as pessoas vivas pelo comportamento que eles consideravam herege. Então, durante 200 anos, a Inquisição virou a maior realidade daquela era. Era um esporte sancionado pela igreja. Então, foi a famosa caça às bruxas. Hoje, existem estimativas de até 1 milhão de pessoas que foram queimadas. E algumas ideias ainda permeiam um pouco, né, dos dias de hoje. Então, muito julgamento, muitas crenças que foram originadas naquela época ainda permanecem como formas de classificação de conhecimentos que as pessoas ainda não acessaram, né? Então, os grupos, os cristãos gnósticos da época, eles olhavam a igreja com um certo desdém, porque eles viam a igreja como muito corrupta, muito política, que se para eles, que também eram cristãos, se distanciava dos ensinamentos de Cristo. E aí foi através deles que os catares foram os primeiros que foram queimados. Então, eles eram cristãos que foram considerados hereges na época. E aí, a partir disso, surgiu aí toda uma política para acabar com esse conhecimento que eles consideravam perigoso, né? Então, ao longo da Renascença, que foi do século XIV até o século XVII, tiveram muitos manuscritos, né, que foram reintroduzidos no mundo acadêmico, então manuscritos de outras regiões. Então a gente teve a invenção da imprensa, a gente teve
acesso a textos antigos que marcaram o fim da estagnação dos pensamentos. Então, foi descoberto o hermeticismo, que é um pensamento que produz todo esse conhecimento universal aí da consciência, e ele lembra a ideia hindu do Akasha, que é o tudo. Então o hermeticismo também relaciona com a questão dos registros akáshicos e do Akasha de forma geral. Então eles também na época foram considerados como hereges, mas o que eles falam, né? Que todo ser humano possui em si uma chama do divino. E aí, junto com o gnosticismo, junto com o neoplatonismo, o hermeticismo também foi forçado a ficar por baixo dos panos. Então ele acabou indo por um momento obscuro aí justamente durante o período da Inquisição. Então ele foi redescoberto no século XV pelos Médicis, aí, a família muito intelectual que dominava Florença como berço do Renascimento, maravilhoso. Então foi solicitado para Ficino, que era o líder da Academia Fiorentina, que ele traduzisse 20 manuscritos antigos que foram encontrados no Oriente Médio. Então isso não foi amplamente difuso. Então, considerando que a reforma protestante também tinha eliminado todos os rituais, mas foi Ficino um dos primeiros a popularizar toda essa ideia de um conhecimento antigo que seria realmente o epicentro aí de todas as religiões. Então, um conhecimento único que permeia o todo e que faz com que as religiões sejam interpretações a partir de experiências e de cada um, né, de todas essas interpretações e perspectivas. Então isso, a teoria do tudo, dessa questão única, foi considerado o santo graal. E até hoje a gente chama de teoria de tudo uma teoria muito atual, né, que fala sobre uma teoria única que seja capaz de explicar todas as realidades, né. Então um dos estudantes de Ficino foi Giovanni Pico della Mirandola, que aí ele acrescentou também porções da cabala judaica ao hermeticismo. Então ele trouxe todo esse conhecimento da cabala, que era um estudo antigo, e a cabala se baseia em esferas de vibração cósmica, que acaba conectando o mundo ao divino, o divino ao cotidiano. Então essas esferas conectam a gente com um conhecimento mais amplo. Então, os hebreus chamavam isso de sabedoria recebida, que é uma sabedoria que a gente simplesmente sente, a gente não aprendeu necessariamente. Então, ele traz que o próprio cristianismo continha muitas questões que também eram consideradas pagãs, né? Então, como coincidência, todo o livro de criação da Cabala descreve uma cosmologia que, em alguns aspectos, também remete ao hermeticismo. Então, com medo da perseguição da Igreja Católica, ele descreveu a mágica como uma prática de ciência mesmo, né? Então, ele simplesmente descreveu a mágica como parte de ciências naturais, que fossem uma fusão de diversas crenças religiosas. Então, é simplesmente isso, né? Então, tivemos vários outros mágicos cientistas aí ao longo do tempo. Então, a gente teve Germán Agripa, que ele escreveu Da Oculta Filosofia, também sobre mágica. A gente teve John Dee, que ele era um matemático inglês, que ele era conselheiro da Rainha Elizabeth I, e ele também combinava evocações aos anjos, né, com as ciências naturais. A gente teve também muito conhecido Giordano Bruno, que ele foi atraído por ideias que na época eram ideias neoplatônicas e ideias herméticas. E Giordano Bruno, ele inclusive propôs uma ideia, uma teoria de que o universo era composto por um número infinito de mundos, que é muito parecida com a atual teoria das cordas da física, né, dos mundos paralelos, que é uma teoria super atual. Então, tem muito conhecimento aí que foi linkado, né? Então,
O Giordano Bruno acabou pagando, né, pela sua heresia. A gente teve Paracelsus, que também foi o fundador da homeopatia. Ele foi um pioneiro cirúrgico e ele amava o exercício da imaginação, né? Então, Paracelsus falava que todo o processo de magia começava na imaginação. Então, também, vocês estão vendo que tem várias coisas que acabam se conectando, né? Então a gente teve Catarina de Médici também nessa época da Renascença, que ela desenvolveu a arte da perfumaria, quando ela se casou com o rei da França, né? Então, alguns falam que a Catarina, inclusive, envenenava os seus inimigos a partir desses compostos naturais. Então, a Catarina também, uma mulher muito poderosa aí na história, muito conhecida, ela tinha como braço direito dela o astrólogo, que ele não era só um astrólogo, mas ele também era um grande alquimista, que é o Nostradamus. Então, que ele influenciava fortemente todas as decisões da corte. Então, no período seguinte, a gente vê o iluminismo, né, que vem a partir do século XVII. E aí no iluminismo o que aparecem? Aparecem as irmandades esotéricas, como por exemplo a maçonaria, a Rosa Cruz, que combinava magia, combinava alquimia, cabala, medicina, também falava sobre cura e também falava sobre racionalidade, então falava sobre a matemática também. E essas irmandades influenciaram muitas gerações. Não existem, por exemplo, artigos específicos que comprovam a sua existência, justamente pela questão sombria aí da prática da magia e todo o medo que ainda existia da igreja naquela época. Então não é que o medo totalmente se dissipou no iluminismo. Então, em um momento já pós-iluminismo, a gente tem o super conhecido Newton, Isaac Newton, que ele foi o primeiro da razão e o último dos mágicos. Então, todo mundo conhece Newton aí pelos seus feitos científicos, mas eu não sei se você sabe, o Newton ficava muito mais tempo estudando alquimia do que física. Então, ou até mesmo matemática, né? Então ele se interessava muito pela questão da transmutação da alquimia como forma de modificar uma realidade. Isso foi descoberto em históricos bem mais tarde, que ele também era um grande alquimista, né? Então, no século XVIII, a gente teve Mesmer, que também foi uma figura super importante, que ele fala da ideia da gravitação universal como uma técnica de tratamento. Então, ele traz isso para a cura. Então, ele conecta as criaturas com o universo através de uma ideia muito parecida ao que o Paracelsus chamava de fluido cósmico, que tem a ver também com a ideia do prana no yoga, com a ideia do chi na China, então o neuma de Pitágoras. Então, o que é isso, né? Isso é uma força vital que permeia todas as tradições esotéricas, né? Então, esse fluido universal de ideias. Então, na época, isso foi considerado pela Academia Francesa de Ciências como placebo. Ele realmente funcionava, mas como ninguém conseguiu explicar, ele foi definido como efeito placebo, porque justamente não existia técnica capaz de explicar por que funcionava tanto e curava tantas pessoas. Então, ao longo dos anos seguintes, tiveram uma série de relatórios favoráveis e até uma própria recomendação da Academia Francesa para que isso continuasse sendo estudado, porque realmente funcionasse. E aí todos os fenômenos psíquicos deveriam ser considerados parte de estudo, né? Já na era industrial, a gente também vê a magia se desenvolvendo aí numa rota paralela, né? Então, em Paris, a gente teve Lévy, no século XIX, que ele também teve um papel bem importante, né? Então, o que Lévy propôs? Ele propôs que os seres humanos fazem parte de um microcosmo do universo. E esse microcosmo, ele tá conectado entre si, então ele faz com que exista uma conexão entre os mundos físicos, mas ele também se conecta a mundos mais altos e a mundos mais baixos. Então, hoje, se a gente trouxer isso para a realidade, que a gente escuta bastante, é a primeira definição de dimensão.
Então ele traz a questão das vibrações e dimensões energéticas. Então ele também tinha rituais, que eram encantamentos cabalísticos. Então ele usava talismãs, ele usava símbolos mágicos e ele propunha que os rituais transformam as forças dentro do mágico. Então tem muito a ver com a alquimia como transmutação. E a partir disso, ele consegue manifestar no mundo a sua própria essência real. Então é muito interessante porque ele é um dos primeiros a vir com esse conceito que também tem muito a ver com essa substância do fluido universal que foi levantado por Mesmeris. Então, e o que ele coloca um pouco além? Ele traz a questão da intenção humana, então do seu pensamento, da sua intenção, do seu coração, para que você permita que essa influência, né, da mente e matéria aconteça, se manifeste. E com isso várias outras percepções também, como por exemplo a clarividência, transmissão de pensamentos aí de forma geral. A gente também vê nessa época o aumento da popularidade do espiritismo, muito importante aí na França, que também levantou o início de muitas pesquisas sobre o tema. Então a gente tem a Society of Psychical Research, que ainda é uma instituição muito importante nos dias de hoje. Então eu não sei se você sabe disso, mas ela ainda permanece com estudos científicos sobre isso. Então tanto é que em 2016 ela lançou uma plataforma online para quem quiser entender mais sobre fenômenos psíquicos de uma forma técnica, com explicações aí mais claras. Então, ao longo do século XX, a gente já vê alguns outros personagens que também são importantes e que eles também trazem em si esse conceito de mágica, trazendo um ponto de vista mais atual. Então, um muito importante é Jung, então Carl Gustav Jung, que ele também representa uma análise da alquimia mais moderna, né? Então ele introduz o conceito de sincronicidade. Então ele também fala sobre diálogos que acontecem entre mente e matéria. Então tem muito a ver com a questão da interpretação, a fascinação que ele tinha pelos arquétipos através da interpretação dos sonhos, que melhoram o nosso autoconhecimento. E também as ideias de Jung estão relacionadas aos processos de iniciação nas antigas histórias de mistério. Então, rituais dos sonhos muito parecidos com aquela questão da manifestação das novas realidades para trazer um novo conhecimento. Então, assim, ao longo do século XX, a gente teve vários livros que hoje eles são vistos como autoajuda, né? Então a gente vê Dale Carnegie e assim, muitos e muitos outros. Então acho que nem vale a pena mencionar aqui. Com uma ideia muito simples. Se você tiver uma meta, se você se concentrar nela, se você não tiver outros questionamentos, se concentra no que você quer, você consegue manifestar. Então foram muitos autores que acessaram isso e isso acabou virando autoajuda. Então, depois que esse conceito foi adaptado para você pode criar sua própria realidade. Então, são muitos autores falando coisas muito parecidas que tem a ver com esse cerne da intenção da manifestação e toda essa potencialização do nosso eu superior, né? Então, hoje a gente já tem alguns experimentos da física quântica e todo mundo fala muito, né, do experimento da fenda dupla. Depois eu posso até deixar o link para vocês. Que ela não explica tudo, gente. Não pode falar que a física quântica explica tudo e a física não explica. Tem um experimento que ele é indefinido, que ele mostra basicamente que a gente não conhece o todo ainda, porque ele traz uma realidade completamente diferente do que era esperado na física tradicional, com o experimento da física dupla, que a gente pode, que o átomo ele está conectado sem ter a questão do espaço-tempo, que ele pode se adaptar e mudar dependendo do ponto de vista do observador. Então, várias questões que hoje ainda aconteceram, são reais e a gente não consegue explicar. Então, hoje, quando a gente fala da mágica nos dias de hoje, o que a gente traz? A gente traz 2 pontos, atenção e intenção. Então, a força dos chamados poderes mágicos são, na verdade, forças do dia a dia da natureza e do nosso eu mais amplo, né? A gente está falando de crença, imaginação, emoção e clareza. Então, a forma mais segura hoje para você atingir esse estado de consciência mais ampla, estado de gnose, estado de insights, né? É a meditação.
Então a gente consegue atingir esse estado de sabedoria não racional através da indução de um estado meditativo. Então, dependendo de cada um, pode ser mais fácil, pode ser mais difícil. Então, caso você tenha interesse em aprender mais sobre esse processo de meditação, eu posso indicar um pouco do meu processo e um pouco de apoio específico. Tem muitas pessoas especializadas nisso também. Basicamente, é importante ter uma forma disciplinada de meditação e autoconhecimento. Então, quando a gente tem essa rotina disciplinada, a gente consegue manter a mente saudável, né? Então, a gente consegue melhorar o nosso autoconhecimento e a gente consegue ter uma visão diferenciada do mundo, né? Então, a gente consegue enxergar um pouco mais essas múltiplas camadas aí de complexidade e começar a ter um estudo mais amplo. Então, a gente tá aqui para aprender, a gente tá aqui para uma vida, e a gente nunca vai aprender tudo. Então é o conhecimento, é a experiência, a gente vai trazendo a partir disso. É todo um processo de aprendizado que não para nunca. É o aprendizado sobre você, sobre o outro, relacionamento, o mundo, o espírito. Então é o que eu tentei trazer um pouco mais para vocês aqui, de uma forma mais técnica. Então a gente aprendeu um pouco sobre a história da magia ao longo do tempo, o que era considerado magia e como isso se traduz na realidade de hoje. E é isso aí, né? Eu compartilhei com você um pouco sobre a minha própria pesquisa, sobre as minhas descobertas e a minha própria experiência, né? E realmente, assim, é a minha interpretação. Então, não, de novo, gente, não tem certo e errado. Eu quero compartilhar com vocês a minha visão e é isso, a gente no final acaba dependendo de cada um, né? O que cada um acredita, o que cada um decide não acreditar. Então tem muito a ver com o nosso próprio livre-arbítrio, o conhecimento que a gente assimila, o que faz sentido pra gente, o que não faz. Então é o processo de cada um. Então eu quis fazer essa aula, colocar ela no curso de Blends, porque é importante a gente ter esse acesso ao conhecimento para você identificar qual é o seu próprio caminho alquímico, qual é o momento que você consegue se enfeitiçar e trazer um pouco disso nas suas misturas do dia a dia, porque no final, sim, a aromaterapia, ela tem muita química e eu também vou trazer isso para vocês. Mas a gente tem que ver os óleos essenciais, como eu já falei, sobre essa perspectiva energética também, quando a gente fala aí de blends frequenciais e de alquimia botânica. Super obrigada, um beijão!